hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é o que é graça e como podemos saber a doutrina bíblica. Antes de eu abordar esses dois assuntos aqui com vocês, se inscreva no meu canal, tá bom? Para poder divulgar o canal, não para méritos próprios, mas sim para ajudar a divulgar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e confortar corações de muitas pessoas, tá bom? É uma forma também de evangelizar. O que é graça? A graça, primeiramente, é um favor imerecido que Deus nos dá. Ou seja, o que Ele fez na cruz do Calvário é algo que a gente não merecíamos. E simplesmente pela graça dele, ou por aquilo que Ele fez que nós não merecemos, isso se torna uma graça. E o próprio Jesus é uma graça de Deus sobre a nossa vida. Porque sem Ele ter vindo, a nossa morte seria eterna. Entendeu? Porque o salário do pecado é a morte, de acordo com Romanos 3, 23. E agora, como saber a verdadeira doutrina bíblica? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, um princípio filosófico, antes de abordar o assunto. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digo que uma calça é azul e o outro diz que outra calça é marrom, ou é azul ou é marrom. Não tem duas verdades, entendeu? Uma é verdadeira e outra é falsa. E como que a gente consegue ver isso? João 7:17 é um capítulo para aquelas pessoas sinceras que buscam a verdade bíblica. João 7:17 diz assim: se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Ou seja, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, não é verdade? Então, o que a gente consegue estar concluindo nisso? Que aquela pessoa que é sincera, o Espírito Santo vai conduzir toda a verdade. E agora, qual a melhor maneira para que uma pessoa que quer se comprometer com a verdade bíblica, com a doutrina bíblica, pode estar fazendo? Atos 17:11. Vamos lá para Atos 17:11, depois de João, tá? Atos 17:11 diz assim: entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam eram verdade. Ou seja, quando a gente escuta um pregador defendendo a imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre, aquela pessoa que falecer, a alma dela vai diretamente para o céu ou para o inferno. E aquela outra pessoa, e aquele outro pastor que defende que a alma não é imortal, a alma só vai ser imortal, ou seja, a pessoa viva só vai ser imortal quando Cristo voltar. A gente temos que ver o que a Bíblia diz a respeito, entendeu? O que a Bíblia ensina sobre a morte, sobre a ressurreição, entende? Assim como os crentes de Bereia examinavam a Escritura todos os dias. Então, o que um pensamento interessante também que a gente tem que ter em mente, que a verdade, ela nunca perde por uma boa investigação. Ou seja, quanto mais você investigar, mais a verdade vai surgir com mais clareza, entende? Então, uma dica que eu dou para vocês, e automaticamente eu aplico a minha vida também: estudem a Bíblia, não leiam a Bíblia. Estudem, porque você lê a Folha de São Paulo, a Folha Veja, né? Estude, faça uma oração, peça que o Espírito Santo te guie a verdade e ele te mostrará. E dessa forma você não será enganado por falsos profetas, porque se existe
o falso profeta, automaticamente existe o verdadeiro. E se existe o verdadeiro, automaticamente existe o falso. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você vai na região do Brás e compra uma bolsa falsa, o que isso pressupõe para você? Que existe o verdadeiro. Porque senão não teria um modelo para identificar o que era falso e o que era o verdadeiro. Entendeu? Assim é as doutrinas de Deus. Se existe falsos profetas, é porque existe o verdadeiro. Entendeu? Então, a gente não pode generalizar as coisas por conta de alguns escândalos que acontecem no meio evangélico. Porque escândalos por escândalos acontecem também no meio católico, no meio espírita, no meio umbandista e várias outras confissões religiosas, tá entendendo? Então a gente temos que ter critérios para poder estudar a Bíblia e ver aquela doutrina que tem mais lógica sobre a nossa vida, que nos ensina o amor, a bondade, o respeito, a gratidão, a justiça, entende? E não simplesmente aquela religião ou doutrina que ensina que simplesmente o fato de você ganhar muito dinheiro, isso demonstra que você está tendo a prosperidade de Deus. E aquela pessoa que não está ganhando tanto dinheiro assim, ela está sem Deus, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma bela, ótima tarde, um abraço, tchau.